Bom, eu quero agora contar para vocês que o prazo para o presidente Lula sancionar o orçamento de 2026 encerra hoje. Vamos com o André Anelli e entender a expectativa. Ele que conta ao vivo. Fala aí, meu amigo. Pois é, Evandro, até o momento não houve nenhum tipo de manifestação do presidente Lula em relação à sanção desse projeto de lei que estipula o orçamento de 2026. Essa medida foi aprovada no ano passado pelo Congresso Nacional e o prazo final para que o presidente Lula faça a sanção ou veto, mas que é improvável, é então nessa quarta-feira, dia 14 de janeiro. Se o presidente Lula não fizer nenhum tipo de manifestação, o prazo termina e a legislação entende então que esse projeto está promulgado, ou seja, ele passa a valer mesmo que não haja a sanção do presidente da República. É uma medida que prevê um superávit, ou seja, receitas maiores do que despesas, em 2026, na ordem de 34 bilhões e meio de reais. Mas, para chegar a esse resultado, cortes estão previstos em alguns programas sociais, a exemplo do Auxílio Gás, aquele programa que fornece, então, repasse a famílias inscritas no CAD único, o cadastro único, para a compra do botijão que é utilizado, então, na cozinha, para justamente fazer os alimentos, preparar os alimentos, e ainda também cortes, então, relacionados a outros programas sociais, como por exemplo o Pé de Meia, aquele programa que estimula a entrada na magistratura, principalmente de estudantes do ensino superior. Além disso, o grande destaque desse orçamento, que precisa ser analisado pelo presidente Lula, é o volume de repasses a emendas parlamentares, aquelas emendas que têm como destino, então, deputados e senadores que, por sua vez, decidem a aplicação desses recursos. A ordem de volume, o volume previsto, então, para deputados e senadores é de 61 bilhões de reais, mas deve haver um corte na ordem de 11 bilhões de reais. Esse corte já foi antecipado pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, alegando que existe uma regra estipulada pelo Supremo Tribunal Federal, pelo STF, que limita o aumento dessas emendas parlamentares, justamente fazendo com que o repasse, então, seja limitado pelo arcabouço fiscal, que prevê reajuste real de, no máximo, 2,5%, mas mais o reajuste da inflação. Então, essa seria a limitação e que, nas contas do governo, dentro dessa limitação, seria em torno de 50 bilhões de reais o volume de emendas parlamentares destinado esse ano para deputados e senadores. O presidente Lula, já existe a expectativa de que ele faça um veto nesse sentido, especificamente às emendas parlamentares, vetando essa parte, esse excedente de 11 bilhões de reais, mas, fora isso, a expectativa é de sanção do projeto de lei orçamentária. Evandro. Obrigado pelas informações, seu André Anelli. Um abraço para você. Tem um detalhe interessante em relação a esse orçamento e a essa sanção, o seu Fábio Piperno, que é a possibilidade de se diminuir o valor em relação às emendas parlamentares no ano eleitoral. Como é que se avalia, hein? Você que já estava tratando desse tema. E o senhor acreditou nisso? Obviamente que não. Olha, o Evandro está me provocando, está dando um spoiler aí, porque eu estava com a edição de hoje do jornal O Globo. Até gravamos. Chegou o Piperno, toda vez ele vai para a redação, daí ele pega a folha do jornal e ele sempre dá uma folhada, normalmente ele já lê logo cedo, mas depois ele volta e aí ele vem resenhar com a gente ali no cantinho, na mesa da redação onde a gente fica, trazendo alguns destaques. E hoje, por coincidência, falamos um pouquinho sobre as emendas parlamentares, né, seu Piperninho? Hoje foi antológico, porque eu queria cumprimentar o pessoal do jornal O Globo. E até a gente gravou um vídeo aqui para as redes sociais da Jovem Pan e para o meu Instagram, a gente vai publicar isso mais tarde, porque, vejam só, em uma página, estou falando de página inteira, é uma matéria sobre emendas, mostrando, por exemplo, que lá, enfim, um parlamentar do Podemos da Bahia destinou 17 milhões, entre 24 e 25, para a Federação dos Pescadores da Bahia. Realmente, o sertão vai virar mar e vai virar peixe, vai inundar de peixe aquele lá, essa grana toda. Aí teve um do PT, também da Bahia, que arrumou lá uma grana para as festas juninas que vão acontecer não sei onde, por lá e tal, mas mandou uma emenda para lá. O outro do União, um sujeito, né, muito generoso e tal, preocupado com a saúde pública, destinou uma verba lá de emendas para um hospital oftalmológico lá do Acre. O detalhe é que o hospital é do pai dele. Aí eu viro a página.
Quando você vira a página, tem uma notícia sobre o Arthur Lira e o filho dele, participando de um sorteio, dando carro e moto lá pro povo e tal, mas bens entregues por uma associação comercial e por uma prefeitura, e fazendo caridade com o chapéu ali. A notícia de baixo era do deputado do PDT, que a gente citou aqui ontem, que recebeu uma visita da Polícia Federal porque suspeito de desvio de emendas. Aí, virando a página, Lula vai vetar 11 bilhões. Então, esse é o assunto agora. E eu acho que vai acontecer o seguinte, daqui a pouco nós vamos ver outros jornais, mais páginas com destinação suspeita, porque o veto vai cair. Exatamente, Fábio Piperno. Como é que você avalia, Gani, a maneira como esse teatro é montado e o quanto não se consegue impedir que isso aconteça, mesmo estando estampado literalmente nas páginas dos jornais e na cara de todo mundo? Não, é um absurdo, assim. Para falar a verdade, o Congresso sequestrou o orçamento, né, neste volume, porque há pouco tempo, Evandro, a gente falava de algo próximo de R$1 bilhão. Agora a gente está falando de 60 bilhões de reais. A gente está falando que em alguns anos, 4, 5 anos, o orçamento foi multiplicado por 60. E o pior disso não é o volume, porque se ainda, né, essas emendas tivessem um bom uso delas, o problema não é esse. O problema, como o Piper trouxe aqui, né, é para familiar, para reduto eleitoral, sem critério, falta de eficiência, falta de contrapartida, né, na transparência, no gasto público. Então é um baita problemão. E eu não vejo, assim, como pacificar essa questão. É quase algo sem volta, Piperno, né? Ainda mais num ano eleitoral. Provavelmente, o que vai ocorrer? Aliás, já está ocorrendo isso, o ministro Flávio Dino, né, pedindo mais explicações, procurando diminuir o tamanho também dessas emendas, mas a gente viu que as ações dele em relação à transparência, o pessoal aí conseguiu contornar, né? Então não vejo como pacificar isso, vai trazer uma briga entre os poderes, com certeza, ainda mais num ano eleitoral. Olha, desculpa a omissão, porque eu esqueci o caso de ontem, do Estadão de ontem, que mandou uma equipe lá para Roraima, município de Iracema e tal, que é um dos redutos eleitorais do ex-deputado Jonathan Jesus, hoje ministro do TCU, que destinou uma emenda para a construção de um conjunto habitacional com supostamente 300 residências. Tem uma casa construída, lá no meio. O TCU que está lá encrencando com o Banco Central, né? Pois é, né? Para onde que essa emenda foi parar, pois né? É. Se tem uma. Então, eu citei aqui, chega, né? Eu citei o deputado do PT, o do PDT, o Lira do PP, do Podemos, do União e do Republicanos. Não, todo mundo. Super democrática essa lista aí de partidos. Ô, Acácio Miranda, e aonde essa encenação vai dar, no teu ponto de vista? Não é fácil nós determinarmos. Vou começar pela questão das emendas. Eu confesso que eu sou favorável à emenda impositiva, mas que tenha um valor condizente com o nosso orçamento. Eu li há alguns meses atrás, confesso que não lembro qual foi a fonte, que o Brasil é o país onde há, por parte dos parlamentares, o maior controle do orçamento, quase 40% hoje. Quem está em segundo lugar são os Estados Unidos, com 2%. E são poucos os países no mundo onde esta emenda impositiva ou não existe. Então é natural nós falarmos que os nossos parlamentares sequestraram o nosso orçamento. Há também uma tendência que o governo federal, nesse último ano, faça esse corte orçamentário, e faça esse corte orçamentário porque há uma pressão do mercado para que o governo observe o superávit fiscal, para que o governo deixe de adotar o déficit fiscal. E num ano eleitoral, é bom o governo dividir esta responsabilidade, dizendo que não consegue alcançar o superávit fiscal por conta das emendas. O governo veta, o Congresso vai lá, derruba e tudo continua como antes no farol de Abrantes. Mas é fato que o governo precisa desse gesto para construir uma narrativa política olhando para o mercado.
E eu quero até trazer um comentário aqui do engenheiro Miguel, que sempre participa conosco aqui no nosso 3 em 1. Evandro, boa tarde. Essas emendas sem rastreamento não podemos deixar acontecer. Dinheiro público, temos que saber a destinação. Exatamente, Miguel. E é isso que a gente precisa cobrar toda vez que nós vamos colocar alguém nesses cargos que administram essas emendas parlamentares.